Você sabe o que é, como funciona e como realizar o acionamento de um contator? Olá, eu sou o professor Igor, né? Sou especialista aí em mecatrônica, né? E hoje eu vou desenvolver nesse vídeo diversos experimentos aí com relação a esse dispositivo aqui, pessoal, né? Mas antes disso, você já garantiu aí o seu like, já fez a sua inscrição? Então, pessoal, nessa inscrição aí ela ajuda bastante a gente, né? Estou aí com um projeto de trazer aí vídeos, né? Trazer aí conhecimento aí relacionado a essa parte mecatrônica, né? Que é a minha grande especialidade, né? A parte de CLPs, parte de desenvolvimento de sistema de supervisório, né? A parte de HM, inversores de frequência. Eu vou trazer aí aos poucos playlists, né? Que vai ajudar bastante vocês nessa área, né? Então aí garanta o seu like, faça a sua inscrição, né? Assine também aí o sininho de notificações, isso ajuda bastante, né? Compartilhe também se você tem colegas, né? Se você tem amigos que gostam dessa área, compartilhe, né? Para que ele também possa estar vendo os nossos vídeos e também aprendendo conosco aí, beleza? Vamos lá. Muito bem, pessoal, então em algumas situações de comandos elétricos, né, a gente vai estar querendo acionar algumas cargas que possuem uma corrente um pouco mais alta, né? Por exemplo, a gente às vezes vai ter um processo ali, né, que vai ter ali um determinado funcionamento, mas às vezes aquele processo tem um motor que percorre por ele uma corrente um pouco maior. Então a gente tem uma resistência, um banco de resistência para aquecimento, por exemplo, necessita, né, de uma corrente alta, né, consome uma corrente alta. Então nesses casos a gente precisa utilizar o contator, né? Então ele é um dispositivo de seccionamento, né? Ele faz essa manobra, ele que realiza o acionamento e o desacionamento de cargas aí que possuem uma corrente mais alta, né? Conforme você pode perceber aqui. Então tem a finalidade de realizar o acionamento e desacionamento de cargas com correntes mais elevadas, né? Vai existir dois tipos de contatores: o contator de potência, né, que tem mais essa característica de manobrar cargas, né, com uma corrente mais alta, e vai ter o contator auxiliar, que no caso esse contator ele vai ficar ali mais com a questão de desenvolver alguma lógica, né, ou seja, para te auxiliar mais com a questão de um contato de selo, contato de intertravamento, ou então uma questão de um condicionamento que você queira fazer ali dentro do seu processo de automação, tá? Então aí vai existir contatores que são chamados auxiliares, que desenvolvem função de controle. No caso aí especificamente, né, desses contatores, né, eles não suportam correntes elevadas, ou seja, eles só são projetados aí, no caso, para poder desenvolver esses processos de lógica, de condição dentro do comando, beleza? Então nós vamos começar agora a fazer uma série de experimentos, vou mostrar a vocês passo a passo, né, todo o princípio construtivo, como funciona e como realiza aí agora o acionamento desse contator, beleza? Muito bem, pessoal, então aqui já na bancada, né, a gente consegue perceber, né, no caso aqui, três contatores, né, ou seja, dois contatores aqui auxiliares, né, um contator de potência, né. Então aqui no caso a gente tem três contatores aqui nessa bancada, certo? O que acontece? Os contatores, quando você se deparar diante deles, eles têm uma certa nomenclatura, ou seja, uma certa numeração que você tem que estar atento, né? Então, como você pode observar, esse contator ele possui, né, ele dispõe de 4 contatos. Quais são esses 4 contatos, professor Igor? São 3 contatos principais que você percebe aqui por L1, L2 e L3, ou seja, é aqui que vai ser alimentado a rede trifásica, né, ou seja, as 3 fases. Terminal 1, que é o T1, terminal 2, que é o T2, terminal 3, que é o T3, ou seja, aqui será os terminais da sua carga, né, que pode ser aí, no caso aí, principalmente um motor elétrico, né? Então é aqui que você vai daqui que você vai estar naturalmente alimentando aí o seu motor, beleza? Esse contator também, pessoal, ele é disposto, né, por um contato auxiliar que você percebe aqui como 13 e 14, tá? Junto desse 13 e 14 você percebe também um NO, né, ou seja, esse NO no caso é de Normally Open, né, ou seja, normalmente aberto. Um detalhe é o seguinte: todos os contatos principais do contator eles são normalmente abertos. Então esse contato aqui ele está aberto. Quando ele é contato principal, ele é sempre aberto, ele nunca vai ser fechado. Quando ele é contato auxiliar, ou seja, quando ele terminar ou em 3, 4 ou em 1 e 2, ele vai ser auxiliar. No caso desse aqui, como é terminado em 3 e 4, ele é um contato normalmente aberto, tá? Esse outro contatorzinho aqui do lado aqui, você pode perceber que ele tem as mesmas coisas, ó, L1, L2, L3, que é o 1, 3, 5, terminal 1, terminal 2, terminal 3, que no caso é 2, 4, 6. Contatos aí, abertos.
Esse contato que está aqui, ó, 21, 22, NC, que é o que? Normality Closed, né? É um contato auxiliar 21, 22, é normalmente fechado. Quando ele termina sempre em 1 e 2, é normalmente fechado. Esse contator aqui, por ser um mini contator, né, ele tem já aqui disposto aqui na sua face, né, na sua parte frontal, já a sua bobina, A1 e A2, que é o ponto de energização desse contator aqui. A diferença desse outro aqui é que o contato normalmente aberto dele é aberto, ó. Ou seja, o contato auxiliar dele é aberto, que é esse 3 e 4 aqui, tá? Então, no caso aqui, esse contator ele tem um contato normalmente aberto como auxiliar, esse aqui tem um contato normalmente fechado aí como auxiliar, beleza? Muito bem, pessoal, como vocês, né, viram agorinha, né? O contator, no caso, ele é disposto por contatos principais, né, pelo contato auxiliar, né, e por sua bobina, tá? E aí eu falei que os contatos principais eram sempre abertos, né? Os contatos principais sempre abertos, e os auxiliares poderiam ser aberto ou fechado. Aberto, finalização em 3 e 4, fechado, finalização em 1 e 2. Vamos fazer um teste aqui agora com o multímetro, né? Então o multímetro aqui na escala de continuidade, onde que a gente vai, como a gente pode dizer, tocar um no outro aqui para a gente poder ver aqui o bip, né? Ou seja, o teste de continuidade, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui colocar aqui disposto, por exemplo, nos contatos principais, então aqui no 1 e no 2, né? E aí você vai perceber da seguinte forma, né? Que no caso não houve o bip, ou seja, é um contato normalmente aberto. Eu vou simular aqui fechando o contator manualmente, ó. Pronto, ele deu o bip, ou seja, quando eu fecho o contator manualmente, ele acusa que aquele contato foi fechado, ou seja, na sua posição natural, ele é aberto. Assim que você atua o contator, ele passa a ser fechado. Vamos fazer aqui mais um teste aqui, vou colocar bem ali para não ficar bip novamente. Eu vou colocar aqui no terceiro contato aqui, contato, bip novamente, e aqui no caso no contato auxiliar, vou encostar bem aqui, bip também. Você vê que toda vez que eu fecho o contator manualmente, acontece o bip. Então o contato estava aberto, passou a ser fechado quando a gente atuou o contator. Se você for perceber, esse aqui também vai ser aberto, né? Esse aqui que é o auxiliar aqui, vou colocar aqui em cima dele, ó. Esse aqui deu bip, tá? Se você observar, ó, nesse outro que é normalmente fechado, ó, ele já acusa que existe uma continuidade. Se eu atuar o contator manualmente, ele para, né, de atuar. Se eu puxar aqui a travinha do contator, ó, ele para de atuar. Ou seja, um contato normalmente fechado, ou seja, na sua posição normal ele já dá continuidade, né? E aí no caso ele vai passar a ser aberto quando você atua o contator. Se você for colocar nos contatos principais, todos eles vão acusar nada, ou seja, não vai dar o bip porque o contato principal seja aberto. Se eu colocar aqui e puxar a travinha, né, ele acusa o bip, certo? Muito bem, pessoal, depois que a gente, né, fez o teste, né, de continuidade e percebeu, né, que os contatos auxiliares, esses 3 e 4 eram abertos, e quando eu pressionava aqui, né, ele passava a ser fechado, ou seja, o multímetro detectava double bip, né? Da mesma forma desses aqui, a gente vai fazer o acionamento do contator. O que acontece? Os contatos abertos, por exemplo, os principais e esse NO 13 e 14, né, eles só vão ser fechados a partir do momento que a gente energiza, né, o contator. Tem como a gente fazer igual eu fiz, né, manualmente, pressionando aqui esse núcleo. O contator, depois eu vou mostrar ele desmontado, ele tem um núcleo fixo e um núcleo móvel, né, que é esse núcleozinho aqui que tem até uma mola. Ó. Quando eu solto, ele volta para a sua posição original. Então o que acontece? Quando a gente energizar o contator, automaticamente ele vai realizar essa descida, fazendo com que os contatos abertos se fechem e os fechados se abrem, né? Naturalmente. Então, beleza. Então eu vou fazer o acionamento do contator para vocês perceberem. Eu vou utilizar aqui uma chave comutadora, né, para que a gente possa, né, fazer o acionamento. Aqui eu tenho uma rede de 220 volts, ainda não está energizado. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, ainda não está energizada a rede, né, então você vê que tem 0 volts aí, não tem energização nenhuma aqui ainda. Então eu vou fazer todo o processo aqui e depois, né, naturalmente eu vou mostrar vocês ligados, né? Acompanhem aí comigo aí a montagem, beleza?
Muito bem, pessoal, então eu fiz o que, né? Eu peguei aqui o condutor fase, tá? Entrei aqui na entrada do contato aberto, saí aqui, né, no 4, estou passando pela canaleta e vou conectar aqui no A1, né, dessa contatura aqui. Na verdade eu vou usar o A1 dessa outra contaturazinha aqui. Eu vou usar essa daqui porque essa daqui tem um contato fechado e tem contato aberto. Então a gente consegue fazer o teste tranquilamente. Nas outras a gente só tem contato aberto. Essa aqui é a única que a gente tem aqui o contatinho fechado. Eu vou aproveitar isso e vou utilizar ela, beleza? Muito bem, então o que acontece, né? O outro terminal eu vou conectar no A2 e vou vir para o neutro, beleza? Então aqui o que acontece, outro detalhe, a contatora em si, a bobina do contator, ele tem uma tensão, tá? Então no caso as minhas contatoras aqui, elas são todas de 220 volts. Então por isso que eu estou utilizando aqui, eu vou utilizar aqui 220 volts aqui nesse barramentozinho aqui, tá? Então no caso aí, você teria que conferir qual é a tensão do seu contator para você poder escolher, né, vamos dizer assim, a tensão adequada, tá? Se ela fosse de 24 volts, né, por exemplo, eu teria que ter uma fonte aqui, né, para poder apenas alimentar aí esse contator, ok? Como ele é 220 volts, eu vou utilizar a própria rede aqui para poder fazer o acionamento. Então, ok, né? Então 220 volts a gente vai fazer agora o processo de energização aí, né, do painel, tá? Da bancadinha. Muito bem, pessoal. Então agora, né, eu já fiz a energização do meu painel, eu vou fazer o teste aqui para mostrar a vocês, né? Então, olha só, com atenção lá, 200, né, e poucos volts aí. Então meu painel nesse momento ele está energizado, tá? Tem uma tensão em cima dele aí. Então a gente tem que estar com cuidado que agora a gente está com o painel totalmente energizado. Muito bem, então a gente já está com a nossa ligaçãozinha feita, né? Só fiz a interrupção da fase aqui nessa chavinha seletora, né? Vou colocar aqui na posição vertical e vou acionar. Perceba que esse botãozinho estava na posição 0, passou para a posição 1, ó, novamente, olha só o som. Ok? Muito bem. Dessa forma, qual o teste que a gente vai fazer? Eu vou colocar novamente na escala de continuidade, tá? Na escalinha de continuidade. Vamos verificar. Beleza. Vou vir aqui no contato 21, 22, que é o contato normalmente fechado, e vou... Você vê que ele está com bip, né? Ou seja, o contato está fechado, vou energizar o contator. A partir do momento que eu energizei o contator, né, parou de dar o bip, ou seja, o contato passou a ser aberto. Vou voltar o contator a ser desenergizado. Voltou a questão do bip, né? Então vejamos mais uma vez: energização, contato aberto, desenergização, contato volta à sua posição original, que era fechado. O mesmo vai acontecer com os contatos abertos, ó. Então, vou pegar aqui um contato aberto, vou energizar, passou a dar o bip, desenergizei, contato volta a ser aberto. Ok? Muito bem, pessoal, o que nós vamos fazer agora, né? Já está desenergizado o painel, eu vou voltar aqui para a tensão elétrica, ó. Vou voltar aqui para a tensão só para mostrar a vocês que o painel está desenergizado, né? Então aqui o painel está desenergizado. Não trabalhem com painel energizado, né? Não é bom, tá? Mantenha sempre desenergizado, só energize quando você for testar, tá? Então aqui o painel está desenergizado mais uma vez, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou passar essa alimentação dessa contatura para essa maior. Tá, só que o que eu vou fazer? Eu vou desmontar esse contator para mostrar ele para vocês por dentro como realmente acontece. Como é feita a questão do núcleo fixo com o núcleo móvel, e vou fazer uma energização desse contator com ele aberto para vocês poderem perceber realmente como funciona esse contator aqui. Tudo bem? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou tirar aqui meu motinho um pouco de lado, vou tirar aqui esse contatorzinho daqui. Vou desencaixar aqui esses contatos auxiliares, pois eu não necessito deles. Não vou trabalhar com os contatinhos auxiliares agora, perfeito. Ele possui duas travinhas aqui laterais. Eu vou puxar aqui uma travinha e vou puxar aqui a segunda travinha para vocês poderem perceber o contator. Então veja bem, essa parte de baixo é a bobina, pessoal, né? Essa parte de baixo aqui é a bobina do contator, né? Então se você observar, eu vou tirar aqui, ó, ela tem naturalmente na parte bem lá dentro da caixinha tem um núcleo que a gente chama de núcleo fixo, né? Núcleo fixo.
né? Você percebe que ele tem até anéis aqui, que são anéis que a gente chama de anéis de curto-circuito, né? Então esses anéis aí que faz naturalmente, quando acontece a energização, né, cria basicamente um campo aqui eletromagnético de atração, né? Então essa bobina aqui, né, ela é um enrolamento de cobre, né? É um enrolamento de cobre, né? Ela pode ser energizada dos dois lados, né? A1 sempre a gente trabalha com a fase, A2 sempre a gente vai trabalhar com o neutro, né? É uma bobina de 220 volts para 60 Hz, conforme você pode estar observando aí, né? E aí o que acontece, né? Essa bobina, ela quando é energizada, cria nessa região o que a gente chama de campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele vai criar um processo, né? Ele tem linhas de campo aqui, que vai fazer o processo de atração para materiais ferromagnéticos, tá? Por exemplo, a parte de cima também é um material, um núcleo ferroso, tem até uma molazinha que você pode perceber aí, né? E aí o que acontece? Você vê que ele é móvel, ó. Ele se movimenta, tá vendo? Ó? Então esse processo, essa movimentação aqui que causa justamente a abertura ou o fechamento dos contatos, tá? Então o que acontece? Quando a gente energiza a bobina, cria aqui um campo eletromagnético e esse campo atrai para baixo esse núcleo, fazendo dessa forma com que os contatos abertos, né, vamos dizer assim, se fecham e os contatos fechados se abrem. Então é basicamente isso. Então ela é composta internamente por um núcleo fixo, que fica lá embaixo, e um núcleo móvel. Entre esses núcleos tem a bobina, que é a geradora do campo para fazer com que o núcleo móvel desça, ou seja, seja atraído pelo contator. Quando eu fiz aquele teste, eu estava empurrando manualmente o núcleo móvel para baixo, justamente para poder fechar o contato, para vocês poderem perceber. Tá? Nesse caso agora eu vou fazer o seguinte, eu vou provocar a energização dessa bobina para vocês poderem perceber o campo que é gerado após essa energização. Tudo certo? Vamos lá. Muito bem. A bobina está fixa para ela não trepidar, certo? Quando energizar, eu vou encostar a chave. Essa chave ela tem uma isolação, né, até 1000 volts, então eu vou encostar aqui, né, que naturalmente eu não vou correr risco, né, de tomar choque, né? Então, porque eu tenho uma chave que tem isolação própria para isso. Então, não faço esse tipo de teste, né, a não ser que você realmente tenha aí, né, consciência e conhecimento do que você esteja fazendo. Eu estou fazendo para mostrar a vocês justamente esse campo que é gerado aqui, né, através da bobina aqui do contator, tá? Muito bem, então agora eu vou fazer o processo de energização do painel, depois a gente vai verificar isso aqui funcionando. Muito bem, pessoal, então aqui agora eu já estou com o painel energizado, eu vou voltar com o meu multímetro aqui, mais ou menos aqui na posição, para vocês poderem perceber que eu estou com a energização aqui do meu painel. Olha só, 220 volts, beleza. Então meu painel está energizado, certo? Dessa maneira eu vou provocar a alimentação da bobina, né, desse contator. Eu vou virar a chave aqui, ó, percebam. Beleza? O contator está energizado, olha só. Ó. 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 Eu tenho que fazer uma certa força para poder vencer esse processo de atração, tá? Então, vou até colocar a chave em pé, ó. Percebam que eu tenho que fazer uma certa forçazinha, mesmo que pequena, para poder puxar a chave de dentro do contator, né? Então a gente vai desenergizar novamente. Então você percebe que quando a gente energiza realmente a bobina aqui do contator, ele cria esse campo faz com que atrai o núcleo móvel, dessa forma fazendo a modificação dos contatos, ou seja, os contatos que eram abertos passam a ser fechados e os contatos que eram fechados passam a ser abertos, beleza? Então é isso, pessoal, né? Esse foi o vídeo aí onde eu expliquei, né, o que é, para que serve, qual é o princípio construtivo, né, quais são as peças, né, e também como realiza o acionamento do contator, né? Mas antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Você já viu, né, essa apresentação da energização da bobina, testando ali a força do campo eletromagnético? Você já viu alguém energizar dessa forma? Se você já viu, coloca aqui no comentário como foi a sua experiência, né?
Se você nunca viu, se é a primeira vez, coloque também o que você achou, né? Qual foi aí naturalmente a sua reação quando você percebeu aquilo ali. Será um prazer muito grande estar interagindo com vocês aqui nos comentários, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, né? Se inscrever no canal, né? E acompanhar os nossos vídeos dessa playlist. Valeu, fui!